Antes de orarmos, respire fundo. Silencie o coração. Vamos juntos refletir sobre algo que talvez tenhamos negligenciado em nossas orações: o pedido por sabedoria. É verdade que chegamos a Deus com inúmeros pedidos, e isso é bom. Ele é nosso Pai Celestial, generoso e fiel. Ele se alegra quando buscamos sua face, quando pedimos cura para o que está quebrado, quando clamamos por provisão, direção, favor e livramento. Ele não se cansa de ouvir nosso clamor, nem se fecha diante das nossas necessidades. Mas hoje, quero te convidar a dar um passo além. Quero te perguntar com sinceridade: quando foi a última vez que você pediu a Deus sabedoria? Não me refiro à sabedoria do mundo, cheia de estratégias humanas e raciocínios frios, mas aquela sabedoria que desce do alto, pura, humilde, cheia de discernimento, amor e verdade. Sabedoria que não apenas nos faz acertar, mas que nos transforma por dentro. Sabedoria que nos faz enxergar a vida como Deus vê. Ela não é apenas conhecimento, é direção com propósito, é sensibilidade espiritual, é saber o tempo certo de agir e o tempo certo de calar. A palavra de Deus nos ensina que a sabedoria é a coisa principal. Provérbios 4:7. Em meio a tantos sonhos e buscas, por estabilidade, sucesso, reconhecimento, crescimento, somos lembrados: sem sabedoria, tudo pode ruir. Podemos até conquistar, mas não permanecer. Podemos até acumular, mas sem paz. A sabedoria, ao contrário, é o fundamento seguro. É ela que nos guarda nos dias maus. É ela que nos guia quando o caminho parece nublado. É ela que nos molda à imagem de Cristo. E aqui está o ponto mais lindo: essa sabedoria está disponível para você agora. Não importa sua bagagem espiritual, sua história, suas falhas. Tiago 1:5 nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus não exige um currículo impecável para te dar sabedoria. Ele só pede um coração sincero e quebrantado. E quando você pede com fé, Ele responde com generosidade. Ele não se irrita com suas dúvidas, não despreza sua insegurança, não te compara com ninguém. Pelo contrário, Ele te acolhe, te ouve e te instrui. Mas há um lugar especial onde essa sabedoria é revelada com clareza: na sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de regras. Ela é vida. É voz de Deus. É sabedoria viva e eficaz. Quando você abre suas páginas, você encontra mais do que ensinamentos. Você encontra direção, consolo, correção, cura. Você aprende a viver com propósito, com amor, com discernimento. Você começa a identificar os atalhos perigosos e os caminhos seguros. Você passa a entender que muitas vezes o melhor do mundo não é o melhor de Deus. Hoje, Deus está te chamando para uma caminhada mais profunda. Ele quer te dar mais do que respostas. Ele quer te dar entendimento. Ele quer que você tome decisões com maturidade espiritual, com serenidade, com firmeza no coração. Ele quer que você se torne alguém que influencia, que abençoa, que é luz mesmo em meio ao caos. Tudo isso começa com um pedido simples, mas poderoso: Senhor, dá-me sabedoria. Um tesouro invisível, porém eterno. Uma virtude que não se mede por diplomas nem se conquista por força própria. Na lógica do reino de Deus, sabedoria é mais que conhecimento, é revelação. É mais do que lógica, é discernimento moldado pelo Espírito. E é mais do que sucesso, é alinhamento com o céu. Quando abrimos as Escrituras, somos convidados a olhar a vida não pelos nossos olhos limitados, mas pela ótica daquele que criou todas as coisas. Em Provérbios 4:7, está escrito: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Isso é um chamado claro, não para uma busca comum, mas para uma jornada prioritária. Sabedoria deve estar no topo da nossa lista. Acima dos bens, acima da pressa, acima até mesmo das respostas imediatas que desejamos. Porque, veja, a sabedoria de Deus não é um simples conjunto de soluções. É uma lente que muda nossa forma de enxergar tudo.
Quando recebemos essa sabedoria, nós não apenas tomamos decisões melhores, nós começamos a nos mover conforme o compasso do céu. É por isso que Tiago 1:5 nos traz uma promessa preciosa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Deus não nos cobra quando estamos confusos. Ele não se afasta quando admitimos que não sabemos o que fazer. Pelo contrário, Ele se aproxima. E Ele nos oferece sabedoria, não como uma fórmula mágica, mas como uma presença constante. Uma voz suave que diz: "Este é o caminho, anda por ele." É essa sabedoria que nos protege do engano, que nos livra da vaidade disfarçada de oportunidade, que nos impede de construir palácios em areia movediça, quando Ele tem rochas eternas para os nossos pés. Em Provérbios 3:13-18, somos levados ainda mais fundo. Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Tudo o que podes desejar, pense nisso. Qualquer sonho, qualquer conquista, qualquer vitória, nada se compara ao valor da sabedoria que vem de Deus. Porque o ouro pode acabar, os aplausos podem cessar, os castelos podem ruir, mas a sabedoria divina permanece. Ela nos livra da destruição e nos posiciona para uma vida que glorifica o Pai. Não é por acaso que Jesus, o Cristo, é chamado de poder de Deus e sabedoria de Deus em 1 Coríntios 1:24. Ele é a sabedoria encarnada. Seguir Jesus é caminhar na sabedoria perfeita. É aprender a viver como Ele viveu, com discernimento em meio à pressão, com graça em meio à injustiça, com propósito mesmo na dor. E quando olhamos para os evangelhos, vemos que Ele não viveu guiado pelas pressões do momento, mas pela sabedoria eterna do Pai. Ele orava antes de decidir. Ele ouvia antes de falar. Ele discernia antes de agir. Que exemplo precioso para nós! A sabedoria verdadeira, aquela que vem do alto, nos ensina a viver com os olhos fixos na eternidade. Ela nos lembra de que a vida não é sobre ter razão, mas sobre andar em retidão. Não é sobre conquistar tudo, mas sobre obedecer àquele que tudo tem. Não é sobre sucesso momentâneo, mas sobre propósito eterno. E é por isso que hoje, nesta manhã, te convido a fazer uma oração diferente. Não apenas para pedir respostas, portas abertas ou milagres visíveis, mas para pedir sabedoria, porque com ela, até o silêncio de Deus se torna direção. Com ela, até o deserto se transforma em escola. Com ela, até a dor tem um propósito redentor. A sabedoria é um abraço do céu em meio ao caos. É um fôlego divino quando tudo parece incerto. É um farol em noites escuras. E o melhor, ela está disponível para você. Talvez você esteja aí agora, em silêncio, com os olhos fechados ou perdidos em algum ponto fixo da parede. Talvez esteja com o coração inquieto, tentando entender os caminhos da vida, ou simplesmente tentando respirar mais fundo, encontrar alguma paz neste momento. E tudo bem. Você não precisa se apressar. Não precisa encontrar todas as respostas agora. Porque às vezes, o que Deus quer de nós não é um plano pronto, mas um coração disponível. Disponível para confiar, para escutar, para descansar, mesmo sem entender. É aqui que a jornada começa de verdade, quando decidimos não seguir pela lógica do mundo, mas pela fé que vem dele. Quando deixamos de buscar atalhos para buscar a vontade. Quando trocamos o controle pela rendição. E nessa rendição, há algo poderoso acontecendo. Mesmo que você não perceba, o céu está atento. Mesmo que seus sentimentos estejam confusos, o Espírito Santo entende gemidos que palavras não conseguem expressar. Mesmo que você não tenha forças para orar, Deus ouve até o seu silêncio. E sabe por quê? Porque Ele é Pai. E pais verdadeiros reconhecem os sinais de um filho em aflição. Você não está só. A sua dor não é pequena demais para o cuidado de Deus. A sua confusão não é grande demais para a sabedoria dele. A sua caminhada não está atrasada, ela está sendo alinhada. A seu tempo, no tempo certo.
A palavra diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse todas as coisas inclui até aquilo que você não gostaria que fizesse parte da sua história. Inclui os nãos que você recebeu. Inclui os caminhos que se fecharam. Inclui as noites em que você chorou sozinho, perguntando se Deus ainda estava te vendo. Sim, Ele estava. E está. E talvez tudo isso tenha sido exatamente o que te trouxe até aqui. Até este momento. Até esta oração. Até este respirar mais lento. Este reencontro com a presença. Há um convite pairando no ar agora. Você consegue senti-lo. É como uma brisa suave entrando pela janela da alma. Um toque leve que diz: Filho, filha, me deixa te guiar. Me deixa cuidar de você. Me deixa te encher de sabedoria do alto, para que você não caminhe mais na escuridão. Sim, o convite é esse. Menos peso, mais direção. Menos ansiedade, mais presença. Menos ruído, mais discernimento. Você não precisa orar com palavras bonitas. Você não precisa ser forte agora. Você só precisa estar aqui, inteiro. Do seu jeito. Com tudo o que carrega. Porque Deus não rejeita um coração quebrantado. E neste instante, Ele se inclina sobre a sua vida. O Deus que sabe onde você esteve. O Deus que conhece o que você sente. O Deus que não desiste de você, mesmo quando você se sente perdido de si mesmo. Respire fundo agora. Não tenha pressa. Este é o momento onde você e o céu se encontram de forma íntima. Não há distrações. Não há julgamentos. Só a doce presença de um Pai que te ama e está prestes a te renovar. Agora, feche os olhos, se puder. Descanse o corpo. Abra o coração. Porque nós vamos orar. E o Deus da sabedoria, aquele que conhece o fim desde o princípio, vai falar com você. Senhor Jesus, mesmo nos momentos mais simples do meu dia, guia-me. Não me deixes ignorar as pequenas escolhas que moldam a minha alma. Ajuda-me a reconhecer as mentiras que sussurram através das distrações e tentações. Dá-me força para me afastar daquilo que parece bom, mas não é certo. Dá-me discernimento que vê com clareza, não apenas o que é possível, mas o que é melhor. Que a Tua palavra seja a minha lâmpada diária, a minha direção constante. Que a Tua sabedoria seja a bússola do meu coração, o lugar para onde eu volto sempre que estiver incerto. Faz crescer em mim entendimento como uma árvore plantada junto às águas, dando fruto na estação certa, sem jamais murchar. A Tua palavra diz em Provérbios 3:13. Feliz é aquele que encontra a sabedoria, e o que adquire entendimento. E é essa felicidade que eu desejo, Senhor. Desejo a alegria que vem de te conhecer mais profundamente, de andar de perto contigo, de escolher o que é eterno em vez do que é fácil. Pai, a Tua sabedoria é um tesouro incomparável, mais bela que os diamantes, mais preciosa que a fama. Por isso, ajuda-me a buscá-la com todo o meu coração. Não de forma morna ou ocasional, mas com dedicação diária, com desejo sincero. Que a sabedoria molde meu caráter, corrija meu caminho e esclareça meu propósito. Que seja vida para minha alma e paz para minha mente. Que a sabedoria se torne um ritmo constante em minha vida, guiando meus dias, moldando minhas palavras e me ancorando na verdade. Quando os ventos da vida tentarem me abalar, que ela fale mais alto que o medo. Que ela me lembre de que eu nunca ando sozinho. Tu és o pastor que guia, o mestre que ensina, o Pai que responde. Eu creio, Senhor, que quando ando com Tua sabedoria, ando em segurança. Não tropeçarei, pois Tu seguras minha mão. Não me perderei, pois Tu iluminas meu caminho. E mesmo quando não entendo tudo, confiarei naquele que entende. Obrigado, Senhor, por sempre estar pronto a dar generosamente quando te peço. Eu entrego meus pensamentos a Ti. Entrego minhas decisões, meus sonhos, meu futuro. Recebo Tua sabedoria pela fé. Guia-me, Senhor, em cada área da minha vida. E que o Teu nome seja sempre exaltado, agora e para sempre, Rei Jesus. Em Teu precioso e poderoso nome eu oro. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários como um sinal de fé. E se você precisa de uma oração especial, diga-nos nos comentários, teremos a honra de orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você, hoje e sempre.